www.pnbe.org.br. E veja, o que nós estamos discutindo aqui é uma coisa muito importante. Preocupa muito, esta semana, tivemos aí a notícia da discussão da emenda 3, Tucunduva já citou, de que há um acordo de que, tendo em vista o substitutivo de projeto de lei do governo, de que haveria um abrandamento de fiscalização. A preocupação não é o abrandamento da fiscalização, a preocupação é que quem pode abrandar também pode fazer outras coisas. Ou seja, a máquina do Estado deveria ter e tem que ter regras que não podem ser abrandadas ou que possam ser apertadas. As coisas deveriam ser normais, né? Quer dizer, não poderia haver um poder discricionário de abrandar. Isso não somos nós que estamos falando, não. Isso está nos jornais. Tá certo que, tendo em vista a discussão da emenda 3, para não haver a derrubada do veto presidencial, a fiscalização estaria abrandando. Quer dizer, isso é um negócio muito perigoso, né? Isso é um negócio muito perigoso. Como também não acho que as coisas estão bem, não. A gente às vezes discute com alguns deputados, eles dizem, não, mas eu não estou entendendo, vocês acham que a carga tributária está alta, mas está tudo bem. Não... Veja, está tudo bem para quem, né? Nosso amigo aqui, Luiz Otávio, já andou falando aí, o setor financeiro está realmente tendo muitos lucros, né? Graças à inserção do Brasil e a uma janela de oportunidade, o agrobusiness no etanol está muito bem, né? Mas continuamos vendo a informalidade na rua, continuamos vendo a falta de renda da população em geral. E uma coisa que também nos preocupa bastante aqui, há informações de que o débito na Previdência, ou seja, das empresas com a Previdência, está na volta de 200 bilhões de reais. O débito, também inscrito na Receita Federal, está por volta de 200 bilhões de reais. O débito com estados e municípios, dos entes privados, quer sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, também não está por menos de 200 bilhões de reais. Esse débito foi gerado, por que será que foi gerado, né? Isso daqui, somando aqui, dá 600 bilhões de reais. Sabemos que o PIB está na volta de 1 trilhão, né? Mais ou menos 1 trilhão de reais. Então, há débitos de 600 bilhões de reais. Será que isso dá para cobrar e receber? Por que será que há tanto débito? Todo mundo é mal pagador? Ou será que tem alguma coisa com essa carga tributária que tem que ser rapidamente corrigida? Né? Vocês acham que essa dívida vai poder ser cobrada? As pessoas vão conseguir pagar? As empresas vão conseguir pagar? Na minha opinião, é uma dívida totalmente incobrável, por dois fatores. Primeiro, porque não há possibilidade ou não há essa capacidade contributiva por parte das empresas que já estão muito oneradas. E segundo, pela própria ineficiência da máquina estatal. Quer dizer, o que nós percebemos muitas vezes que há perseguições políticas, porque com relação a essas pessoas jurídicas que prestam serviços a outras, o governo procura focar a sua perseguição contra essas pessoas jurídicas. Mas, na frente da Receita Federal da Rua Augusta com a Avenida Paulista, por exemplo, nós vemos os camelôs tranquilamente vendendo seus CDs piratas, sem nenhuma fiscalização. O próprio presidente da República assistiu o CD pirata dos Filhos de Francisco no seu Boeing presidencial, né? Então, o Aerolula, né? Então, quer dizer, nós vemos um anacronismo. De outro lado, nós vemos essa leniência da Polícia Federal e da Receita Federal com a informalidade praticada nas ruas, que acaba fazendo com que esse dinheiro vá para o bolso dos grandes traficantes, porque se sabe que o tráfico e o contrabando andam juntos,
e depois a gente assiste uma notícia que foi publicada ontem no jornal da prisão de 31 traficantes no país inteiro pela Polícia Federal. Para que será essa prisão? Será que há depois alguma negociação em alta esfera com esses traficantes que possuem um poder econômico vultoso? Quer dizer, por que é que se permite essa informalidade, esse contrabando e esse crescimento do tráfico para depois pegar o peixe grande e talvez se negociar com ele? Quer dizer, aí já existe essa suspeita que surge porque, do outro lado, a gente vê o Congresso Nacional concordando com toda essa barbaridade, todos os exemplos que nós tivemos de corrupção nos anos passados, que foram denunciados amplamente pela mídia. O que resultou disso? Só a cassação do Roberto Jefferson e do José Dirceu? E o resto? Quer dizer, a corrupção graça e os tributos são em uma carga que ninguém é capaz de suportar. Então é esse o país que nós queremos para os nossos filhos? Se você não concorda com isso, é importante fazer aquilo que até foi capa da revista Veja dessa semana, a lei da atração. Você atrai aquilo a que você se dedica. Se você acha que isso é importante, junte-se a nós. Veja no site do www.pnbe.org.br e preencha sua ficha de inscrição e participe você também, para que nós, com os nossos esforços unidos, consigamos influir e modificar esse estado de coisas com as sugestões que foram propostas aqui e que são sempre propostas e defendidas dentro do PNBE, para que nós possamos mudar esse estado de coisas que nós não queremos para os nossos filhos e netos. Esse estado de coisas, usando a expressão mencionada pelo Tucunduva, não fica por isso mesmo. Vai piorar, se nós não tivermos uma reação compatível. Veja, quanto à cobrança dos 200, ou 400, ou 600, ou 800, ou trilhões que seja, quanto mais cobrar e com menos retorno, mais pendências a cobrar aparecerão. Isso é natural, certo? Se os impostos, os tributos pagos tivessem um retorno melhor, essas pendências a cobrar, essas dívidas fazendárias seriam muito menores. E sobre um comentário que o Roque fez, pô, mas afinal está tudo bem? Não, não está tudo bem não. Essa carga tributária, essa dificuldade dos empresários gerarem renda e emprego, o crime tributário que é cometido, ele é um dos componentes fortes da pobreza no Brasil, que tem preço, e o preço é 500 crianças com menos de 5 anos por dia morrem de pobreza. Não está tudo bem. 45% das crianças com menos de 5 anos têm anemia por falta de ferro. Não está tudo bem. 5.000 crianças nascem por ano com deficiência mental, por causa da pobreza, que é, no mínimo, é agravada por uma carga tributária indecente, ladrona, um crime tributário. E outra coisa, você some agora, espectador, espectadora, some a pobreza ao desemprego. O que é que dá a pobreza agravada pela carga tributária injusta? E quando junta com o desemprego, abre portas para a criminalidade e para o tráfico. Agora some tudo isso a corrupção. A Getúlio Vargas já tem conclusões do maior pesquisador no assunto no Brasil, que se chama Marcos Fernandes. A corrupção somada à carga tributária injusta, somada a tudo isso, o Brasil é prejudicado, o crescimento brasileiro é prejudicado em 2% ao ano. Nós crescemos pelo menos 2% ao ano por causa desse conjunto de fatores. E, pior ainda, o destino do Brasil está sendo comprometido. Por quê? Pega-se a carga tributária, pega-se os juros, paga-se os lobisomens da saúde e outras figuras assim, e há
Saiu no jornal há poucos dias atrás, o nível da educação brasileira está caindo há 10 anos. Isso num país que já tem 75% de analfabetos totais ou analfabetos funcionais em algum grau. Não está tudo bem. Não dá para ficar por isso mesmo. E você pode fazer. Junte, some com o PNBE. Chame o PNBE para somar com você, com a sua associação. Nós vamos lá nos sinergizar. Porque o Brasil tem jeito, mas o jeito vai vir de nós. E vai vir de nós somando com a banda sadia da máquina pública. Muito bem. De prático, nós podemos falar o seguinte: na gestão Mário Covas, aqui no estado de São Paulo, os coordenadores do PNBE conseguiram demonstrar para ele que se reduzisse a alíquota na questão dos bares e restaurantes, haveria aumento da arrecadação. O poder público tem muito medo de reduzir alíquotas com medo de perder a arrecadação. E fizeram-nos esse desafio. E, depois de algum tempo, o que se demonstrou? O desafio pelo governador Mário Covas foi aceito e aumentou a arrecadação. E ele chamou nossos coordenadores e pediu de novo: e agora, o que fazemos? O que podemos reduzir de novo para aumentar a arrecadação? E esse foi o primeiro exemplo virtuoso que, infelizmente, não foi multiplicado por outros governantes. Então, nós desafiamos aí os governantes nesse sentido, que nos solicitem as pessoas de bem desse país, os empresários, para que estudem formas de redução das alíquotas tributárias, para que aumente o nível de arrecadação tributária, com criatividade, transparência, não regressividade, num sistema simples de impostos. Tá certo? Estamos aí para colaborar. Estamos chegando ao final do programa. Gostaria de agradecer muito o Tucunduva, Luiz Otávio e os nossos telespectadores. E somos PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Eu sou José Roberto Roque. Junte-se a nós, www.pnbe.org.br, e vamos continuar aí com esperança de melhorar essas coisas no Brasil. Muito obrigado. Obrigado.